meus irmãos e irmãs em Cristo. Hoje eu venho trazer um alerta que precisa ser ouvido com um coração aberto. O Santo Padre Pio, um dos maiores instrumentos de Deus em nosso tempo, revelou que existem palavras que muitos católicos dizem dentro de casa, sem saber que estão afastando os anjos e fechando as portas da graça. Sim, frases comuns do dia a dia, ditas em momentos de raiva, desânimo ou ignorância, que enfraquecem a proteção espiritual da sua família, que é pai, mãe, avô ou avó. Quantas vezes já sentiu sua casa pesada, silenciosa, como se Deus estivesse distante? Talvez o motivo esteja nessas palavras. Neste vídeo, vou revelar as 3 frases que, segundo o Padre Pio, afastam os anjos do lar e o que você deve dizer no lugar delas para trazer a paz de volta à sua casa. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora e deixe seu like para que mais pessoas possam descobrir essas revelações transformadoras que podem mudar completamente o ambiente espiritual da sua casa. Imagine por um momento que sua casa pudesse ser um portal entre o céu e a terra, um lugar onde anjos caminham pelos corredores, onde a presença divina se manifesta de forma tão intensa que você pode quase sentir suas asas tocando suavemente seus ombros. Agora imagine descobrir que palavras simples, pronunciadas diariamente em sua própria casa, podem estar construindo barreiras invisíveis que impedem essa conexão celestial. São Francisco de Pietrelcina, conhecido mundialmente como Padre Pio, foi um dos santos mais extraordinários do século XX. Um homem que carregou os estigmas de Cristo por mais de 50 anos, que bilocava para consolar os necessitados, que curava através da oração e que tinha visões místicas que deixavam até mesmo os céticos impressionados. Mas talvez uma de suas revelações mais importantes tenha passado despercebida por muitos. As palavras que pronunciamos em casa podem determinar se os anjos permanecem conosco ou se afastam para sempre durante seus anos de ministério no convento. Dos frades capuchinhos em San Giovanni Rotondo, Padre Pio recebia milhares de pessoas que buscavam orientação espiritual. Entre confessionários intermináveis, missas que duravam horas e momentos de êxtase místico, ele observava padrões. Pessoas que viviam em casas abençoadas tinham uma luz diferente nos olhos. Famílias que cultivavam um ambiente sagrado em seus lares experimentavam milagres cotidianos que pareciam impossíveis para outros. Mas o que mais impressionava o santo era como certas palavras, aparentemente inofensivas, podiam transformar uma casa em um deserto espiritual. Ele começou a perceber que existiam frases específicas que, quando pronunciadas com frequência, criavam uma espécie de campo energético negativo que repelia a presença angélica. A primeira dessas frases devastadoras que Padre Pio identificou era: nada vai dar certo mesmo. Quando essas palavras ecoam pelas paredes de uma casa, elas não são apenas uma expressão de desânimo temporário. Elas se tornam decretos espirituais, declarações proféticas que moldam a realidade ao redor. Os anjos, seres de luz pura criados para trazer esperança, bênçãos e milagres, sentem-se completamente deslocados em um ambiente onde a desesperança é cultivada como se fosse uma verdade absoluta. Padre Pio explicava que quando alguém pronuncia repetidamente essa frase, está essencialmente fechando as portas do céu sobre sua própria casa. Os anjos da guarda, que foram designados para proteger e abençoar aquela família, encontram suas missões bloqueadas por essa barreira de negatividade autoimposta. É como se você convidasse bombeiros para sua casa e depois jogasse água em todas as suas mangueiras. O santo observou casos específicos onde famílias inteiras mudaram sua sorte simplesmente substituindo essa frase por declarações de fé. Em vez de nada vai dar certo mesmo, começaram a dizer:
Deus tem um plano perfeito para nossa família. A transformação era quase imediata. Oportunidades de trabalho surgiam do nada. Relacionamentos se restauravam. A saúde melhorava misteriosamente. Segunda frase que afasta os anjos, segundo as revelações de Padre Pio, é ainda mais sutil e por isso mesmo, mas é perigosa, porque isso sempre acontece comigo. Esta frase, carregada de autocomiseração e vitimização, cria um campo magnético espiritual que atrai exatamente aquilo de que a pessoa está reclamando. Os anjos, que são atraídos pela gratidão e pela confiança em Deus, sentem-se impedidos de agir quando encontram uma atmosfera de constante lamentação. Padre Pio costumava dizer que essa frase era como um ímã invertido para as bênçãos celestiais. Quando alguém se coloca constantemente no papel de vítima das circunstâncias, está inadvertidamente rejeitando a ajuda divina que vem através dos anjos. Eles querem intervir, querem trazer soluções, querem abrir caminhos, mas encontram suas mãos espirituais amarradas pela energia de queixa que permeia o ambiente. O santo compartilhava a história de uma mulher que o procurou desesperada porque nada em sua vida dava certo. Casamentos fracassavam, empregos se perdiam, a saúde se deteriorava. Após ouvir suas lamentações por horas, Padre Pio percebeu que ela começava quase todas as frases com "por que isso sempre acontece comigo?". Ele a desafiou a passar 30 dias, substituindo essa pergunta por Deus. Como você quer usar essa situação para me abençoar? A transformação foi tão dramática que a própria mulher mal conseguia acreditar. Dentro de um mês, ela conheceu o homem que se tornaria seu marido. Recebeu uma proposta de emprego melhor do que qualquer coisa que já havia imaginado, e sua saúde se restabeleceu completamente. Os anjos, que haviam estado esperando pacientemente por uma abertura em sua armadura de autocomiseração, finalmente puderam agir em sua vida. Mas a terceira e mais devastadora frase que Padre Pio identificou como repelente angélica pode surpreender muitos. Não mereço isso. À primeira vista, essa afirmação pode parecer até humilde, uma demonstração de modéstia cristã. O santo revelou que essa frase representa uma das mais profundas rejeições à graça divina que alguém pode pronunciar. Quando uma pessoa diz "não mereço isso" diante de uma bênção, um milagre, ou mesmo uma oportunidade positiva, ela está essencialmente cancelando o trabalho que os anjos estão tentando realizar em sua vida. Os anjos não operam baseados no que merecemos, mas no amor infinito de Deus. Eles são enviados para abençoar não porque somos dignos, mas porque Deus é bom. Padre Pio explicava que essa frase cria um paradoxo espiritual devastador. Por um lado, a pessoa reconhece sua indignidade diante de Deus, o que poderia ser considerado virtude. Por outro lado, ela está rejeitando ativamente as bênçãos que Deus quer derramar sobre sua vida através de seus anjos. É como se alguém estivesse morrendo de fome e, quando lhe oferecessem comida, dissesse "não mereço isso" e morresse de inanição. O santo compartilhava frequentemente a história de um homem rico que havia perdido tudo em investimentos ruins. Quando milagres pequenos começaram a acontecer em sua vida, menos encontrar dinheiro na rua, receber ofertas de trabalho inesperadas, ter sua saúde restaurada, menos ele repetia constantemente "não mereço isso". Cada vez que pronunciava essa frase, as bênçãos pareciam se desvanecer como fumaça. Os anjos que haviam sido enviados para restaurar sua fortuna se viam impedidos de completar suas missões. Foi apenas quando Padre Pio o ensinou a substituir "não mereço isso" por "obrigado, Deus, por sua graça imerecida", que sua vida começou a ser. Em menos de 2 anos, ele não apenas recuperou sua riqueza anterior, mas multiplicou-a várias vezes. Os anjos, finalmente livres para trabalhar em sua vida, trouxeram oportunidades que ele jamais poderia ter imaginado. Mas você pode estar se perguntando:
Como Padre Pio descobriu essas revelações específicas? A resposta está nos próprios escritos e testemunhos do santo, preservados nos arquivos do Vaticano e nos relatos de seus diretores espirituais. Durante suas experiências místicas mais profundas, Padre Pio relatava visões onde podia ver os anjos literalmente se afastando de certas casas. Ele descrevia como esses seres luminosos chegavam às portas dos lares carregando cestas de bênçãos, mas eram forçados a recuar quando encontravam essas barreiras verbais específicas. Em seus diários íntimos, ele escrevia sobre a tristeza que sentia ao ver famílias inteiras se privando de milagres, simplesmente por causa das palavras que escolhiam pronunciar. O santo também observou o fenômeno oposto: casas onde as pessoas cultivavam palavras de fé, gratidão e aceitação da graça divina se tornavam verdadeiros santuários angélicos. Ele relatava ver até 12 anjos de uma só vez em algumas dessas residências, cada um trazendo dons específicos: anjos da cura, anjos da prosperidade, anjos da proteção, anjos da sabedoria. Uma das histórias mais impressionantes nos registros de Padre Pio envolve uma família que ele acompanhou por mais de 10 anos. Quando os conheceu, eram extremamente pobres, viviam em uma casa pequena e enfrentavam problemas de saúde constantes. Mas havia algo especial naquela família. Eles nunca pronunciavam palavras de desespero, queixa ou rejeição às bênçãos de Deus. Em vez do dizer, nada vai dar certo mesmo, eles diziam, Deus sabe o que é melhor para nós. Em vez de perguntar por que isso sempre acontece comigo, diziam: Deus, como você quer nos ensinar através desta situação? E quando pequenos milagres aconteciam em vez do dizer, não merecemos isso, respondiam com gratidão sincera. Padre Pio relatava que essa casa estava constantemente cheia de anjos. Ele podia vê-los trazendo soluções criativas para problemas financeiros, inspirações para melhorar a saúde e oportunidades que pareciam cair do céu. Em 10 anos, aquela família saiu da pobreza extrema para uma prosperidade confortável, mas mais importante ainda, eles mantiveram sua fé e humildade durante todo o processo. O santo frequentemente usava essa família como exemplo para ensinar outros sobre o poder das palavras na atração ou repulsão dos anjos. Ele explicava que não se tratava de uma fórmula mágica ou superstição, mas de princípios espirituais profundos que governam como o reino celestial interage com o reino terrestre. Padre Pio ensinava que as palavras são sementes espirituais. Quando plantamos sementes de desespero, colhemos frutos de desesperança. Quando plantamos sementes de queixa, colhemos frutos de mais problemas. Quando plantamos sementes de rejeição às bênçãos, colhemos frutos de escassez. Mas quando plantamos sementes de fé, gratidão e abertura à graça divina, colhemos frutos de milagres cotidianos. O processo de transformação que Padre Pio recomendava não era complexo, mas requeria disciplina e consciência constante. Primeiro, era necessário tomar consciência de quantas vezes essas frases destrutivas eram pronunciadas diariamente. A maioria das pessoas ficava chocada ao descobrir que falavam essas palavras dezenas de vezes por dia, quase sempre de forma automática e inconsciente. O segundo passo era a substituição deliberada. Cada vez que a pessoa se pegava prestes a dizer nada vai dar certo mesmo, deveria parar e declarar conscientemente: Deus tem planos de bem para minha vida. Quando a tentação de dizer por que isso sempre acontece comigo surgisse, a resposta deveria ser: Deus, como você quer me abençoar através desta situação? E quando algo bom acontecesse e a tentação fosse dizer não mereço isso, a resposta correta seria: obrigado, Deus, por sua graça e bondade. Padre Pio alertava que os primeiros dias desse processo poderiam ser desafiadores. As pessoas estavam tão acostumadas aos padrões negativos de fala que muda-los exigia esforço.
o consciente constante. Ele comparava esse processo ao de um músculo que estava atrofiado por falta de uso. Era necessário exercitá-lo consistentemente para que se fortalecesse. Mas os resultados, segundo o santo, começavam a aparecer quase imediatamente. Não necessariamente grandes milagres nos primeiros dias, mas pequenas sincronicidades, pequenas melhoras no humor da família, pequenos sinais de que algo estava mudando no ambiente espiritual da casa. Era como se uma brisa fresca começasse a circular em um ambiente que estava espiritualmente abafado há anos. Padre Pio também ensinava sobre a importância de envolver toda a família nesse processo de transformação. Quando apenas uma pessoa mudava seus padrões de fala, mas outras continuavam pronunciando as frases destrutivas, criava-se uma espécie de guerra espiritual dentro da própria casa. Os anjos tentavam entrar através da pessoa que havia mudado, mas eram repelidos pelas barreiras criadas pelos outros membros da família. O santo sugeria reuniões familiares, onde esses princípios fossem explicados de forma amorosa, sem julgamento ou crítica. Ele recomendava que a pessoa que havia descoberto essas verdades começasse dando o exemplo, mostrando através de sua própria transformação como as palavras certas podiam atrair bênçãos. Frequentemente, outros membros da família ficavam curiosos sobre as mudanças positivas que observavam e naturalmente queriam participar do processo. Uma das técnicas mais poderosas que Padre Pio ensinava era a criação de âncoras de fé pela casa. Essas eram frases positivas escritas em pequenos cartões e colocadas em lugares estratégicos, menos no espelho do banheiro, na porta da geladeira, no painel do carro, na mesa de cabeceira. Quando a tentação de pronunciar uma das frases destrutivas, a pessoa poderia olhar para uma dessas âncoras e substituir imediatamente o pensamento negativo por uma declaração de fé. O santo também falava sobre a importância de consagrar verbalmente a casa aos anjos da guarda. Ele ensinava uma oração simples que deveria ser pronunciada diariamente. Anjos santos de Deus, sejam bem-vindos em nossa casa. Que nossas palavras sejam sempre de fé, gratidão e amor. Que nossa casa seja um santuário onde vocês possam trabalhar livremente para nos abençoar, segundo a vontade do Pai Celestial. Os efeitos dessa transformação espiritual, segundo os registros de Padre Pio, eram multifacetados. Famílias relatavam melhorias dramáticas não apenas em suas situações financeiras, mas também em relacionamentos, saúde, oportunidades profissionais e até mesmo na educação dos filhos. Era como se uma porta celestial se abrisse sobre suas casas, permitindo que as bênçãos fluíssem livremente. Mas talvez o efeito mais profundo fosse a mudança na própria percepção que as pessoas tinham de suas vidas. Em vez de se verem como vítimas das circunstâncias, começavam a se enxergar como co-criadores com Deus de suas realidades. Em vez de esperar passivamente que coisas boas acontecessem, começavam a participar ativamente da criação de um ambiente propício para milagres. Padre Pio frequentemente dizia que Deus não força ninguém a aceitar suas bênçãos. Ele oferece através de seus anjos, mas cabe a cada pessoa criar as condições espirituais necessárias para recebê-las. As palavras que pronunciamos em casa são uma das principais formas de criar essas condições, seja para atrair ou repelir a presença angélica. O santo também alertava sobre a persistência necessária nesse processo. Ele explicava que anos ou décadas de padrões negativos de fala haviam criado sulcos espirituais profundos que não se apagavam do dia para a noite. Era como se a casa tivesse desenvolvido uma memória energética de negatividade que precisava ser conscientemente substituída por uma nova memória de fé e gratidão. Por isso,
Padre Pio recomendava que as pessoas fossem pacientes consigo mesmas durante o processo de transformação, mas também implacáveis na disciplina de mudar seus padrões de fala. Ele costumava dizer que era melhor pronunciar uma declaração de fé sem sentir completamente do que pronunciar uma palavra de desespero com toda a emoção. As revelações de Padre Pio sobre essas 3 frases que afastam os anjos não eram apenas observações teóricas. Elas nasceram de décadas de experiência prática, ajudando pessoas a transformarem suas vidas através de princípios espirituais simples, mas profundos. O santo via essas palavras como chaves espirituais, menos chaves que podiam trancar ou destrancar as portas do céu sobre nossas casas. Hoje, mais de 50 anos após a morte de Padre Pio, suas revelações continuam transformando vidas ao redor do mundo. Milhares de pessoas que aplicaram esses princípios relatam mudanças extraordinárias em suas circunstâncias, mas mais importante ainda, relatam uma sensação tangível de presença angelical em suas casas. Se você chegou até aqui, nesta revelação extraordinária, é porque os anjos já estão trabalhando em sua vida, preparando seu coração para receber essas verdades transformadoras. As palavras que você pronuncia em sua casa a partir de hoje podem determinar se sua família viverá sob a proteção constante dos anjos ou se continuará enfrentando desnecessariamente as batalhas da vida sozinha. Lembre-se, nada vai dar certo mesmo se torna. Deus tem planos perfeitos para a nossa família. Porque isso sempre acontece comigo. Se transforma em Deus. Como você quer me abençoar através desta situação? E não mereço. Isso se converte em obrigado, Deus, por sua graça imerecida. Essas não são apenas mudanças de palavras. São mudanças de destino. São convites para que os anjos transformem sua casa em um pedacinho do céu na terra. Se esta revelação tocou seu coração, deixe seu like para que mais pessoas possam descobrir essas verdades que Padre Pio nos legou. Compartilhe este vídeo com quem você ama, porque talvez eles também estejam, sem saber, afastando os anjos de suas casas com palavras que pensam ser inofensivas. E nos comentários, conte-nos qual dessas 3 frases você mais pronuncia. Casa, sua honestidade pode ser o primeiro passo para uma transformação que mudará não apenas sua vida, mas o destino espiritual de toda a sua família.